Graça e paz, se você está com a Marta Pinto no canal Cristão Bem Resolvido, é um privilégio estar aqui mais uma vez pela manhã para fazer um devocional simples. Queridos, a minha reunião com Jesus, ela foi uma reunião muito boa. Procuramos escutar, falar menos e escutar mais a voz de Deus. Nós vamos perceber que em grande maioria das vezes que nós nos inclinamos para ouvir o coração de Deus, Deus começa logo por fazer um papel de pai para filho. Qual é o papel de pai para filho? Geralmente eu, como mãe, tenho 3 crianças, então quando eu vou dar a sentença a alguns, não é? Eu já vou começar pelos pontos negativos. E depois eu vou abordar, não é, a questão do que é que eles aprenderam com isso. E assim eu irei depois falar das qualidades, das promessas que eu vou ter que dar aos meus filhos se assim eles obedecerem à minha voz. Então o relacionamento de pai com filho, de filho para pai, é mesmo assim. Existe uma paternidade espiritual. Deus é o nosso Pai Celeste. Então quero dizer já em primeiro lugar que a reunião, eu levei umas boas chicotadas. Eu levei umas boas chicotadas no início. Mas com certeza, Deus tem palavras também de bênção para a nossa vida. E Deus falava muito comigo através do rei Davi. Deus falou muito comigo sobre Davi. E nós hoje vamos falar sobre Davi. Amém? Davi, quem já ouviu falar de Davi? Uma história muito falada, muito usada, principalmente no Ministério Infantil das Crianças. Eu, como professora, já fui professora do Ministério Infantil há muito tempo, já liderei esse ministério. É realmente uma das histórias que nós encaixamos para as crianças entenderem, dali passar um ensinamento na questão de escolha, que Deus escolhe pessoas. E comigo e com você também não é diferente. Eu costumo sempre dizer que o Ministério Infantil é onde você vai instruir os teus filhos no caminho onde eles devem andar. Então, a igreja, a professora da escola dominical, ela não é a responsável, mas ela é uma orientadora. E o altar da tua casa, ele tem que estar dentro de casa primeiro para depois se expandir. Dentro da igreja, a professora que está a acompanhar o teu filho, ela vai perceber se realmente como é que é o ambiente dentro da tua casa, o que é que os teus filhos sabem de Bíblia. Então eu sempre fui uma pessoa muito assim, meio que, não muito chata, mas eu sempre com sabedoria que vem do alto, sempre tentei instruir os meus filhos e até mesmo aqueles pequenininhos, como vocês podem ver, tenho aqui uma Bíblia. Essa Bíblia aqui é da Beatriz. A gente sempre vai falando sobre Jesus. A intenção é ler uma historinha todas as noites antes dela dormir. Tem aqui também a Bíblia das crianças, dos meus filhos. Essa Bíblia é uma Bíblia simples, é uma Bíblia diferente. Olha como ela é, tá vendo? É assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês como é que essa Bíblia é uma bênção. Então é necessário. Deixa eu só tomar aqui um golinho no meu cafezinho, porque eu gosto de café. É necessário nós instruirmos, porque Deus tem um plano para a vida de cada um. E é sobre isso que eu quero falar. Tudo começa pelo berço, pelo útero, pelo ventre que foi gerado um filho. Porque a palavra de Deus, a gente precisa de ouvir. Se você quer ter fé para ser bem-sucedido na sua vida, para você ver as proezas e maravilhas, os prodígios de Deus, você vai precisar de ter fé. E a fé vem pelo... Davi era um levita. Deus tinha chamado Davi. Não é à toa. Já estudamos aqui sobre Ministério de Música. Tá? Vai ver se aqui no meio dos meus livros tinha aqui o livro, mas não tem aqui ainda. Já estudamos sobre isso. Então Davi, ele foi chamado desde o ventre materno para ser um levita. Além disso, ele era uma pessoa escolhida, separada. Vamos perceber que Davi era alguém muito especial, onde ele combate ali contra os filisteus. E após a fuga de Saul, Davi criou um pequeno exército, servindo como mercenário dos filisteus. Que na maioria das vezes ele é narrado como um rei que liderou um povo contra outros povos em várias batalhas, ok?
Além do mais, Davi fez várias alianças políticas e chegou a reunir também um harém. Também foi ele que passou a tributar as pessoas para abastecer outros exércitos. Então Davi, ele tinha um chamado muito específico. E não é diferente entre mim e você. Cada um de nós tem um papel para desempenhar aqui. O objetivo inicial de Davi, atualmente, acredita-se que Davi, o que ele mais queria, a partir da biografia dele, da raiz dele, era criar um local de adoração, porque Davi, ele era um adorador, ele era um poeta. Você vai ver, a maioria dos salmos foi ele que escreveu. Então ele era uma pessoa literalmente um poético. A literatura dele era fabulosa. Ele era um homem segundo o coração de Deus, como está na palavra de Deus. Então, o objetivo dele era criar um tabernáculo de adoração, para guardar tábuas com os 10 mandamentos que foram citados por Javé, ao profeta Moisés. Javé, ao profeta Moisés. Só que Deus não permitiu para que ele havia se envolvido em guerras. Ou seja, Deus não permitiu que Davi literalmente construísse esse tabernáculo, porque isso não foi naquele momento. Ele estava envolvido em guerras, então Deus não permitiu que assim fosse por algum tempo. Mas Deus permitiu que mais tarde o seu filho, o rei Salomão, edificasse o santuário que o Davi tanto queria. Enquanto isso, havia uma espécie de arca de aliança, onde ficavam as tábuas, em uma espécie de santuário móvel que seguia os judeus nas migrações. Queridos, isto foi só uma pincelada, não é? Para nós entendermos quem era Davi, de onde vinham as suas raízes, do que ele foi escolhido e chamado. Amém? Então, Davi era alguém assim muito especial. Desde o ventre materno, o Senhor o separou para cumprir uma missão. E a primeira missão, além de ele ser um adorador, além de ele ser tudo isso, era uma missão de guerra. Então nós podemos entender que Davi, ele lutava, ele era lutador, ele salvou uma ovelha das garras do urso, o urso pegou a ovelhinha, ele ia lá devorar, e ele correu, e tudo aquilo para ele era uma criança, então aquilo para ele era um valente. Dentro dele já existia algo, um espírito de combate, de guerra. Ele não tinha medo, ele era corajoso. E Deus separou Davi, amém? Que morava na cidade de Belém, e seu avô era Obed, filho de Ruth e Boaz, amém? E o pai de Davi era Jessé. Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Davi nasceu 10 anos depois de Jeová ter escolhido Saul como rei. E então, certamente, Jeová disse a Samuel: toma um pouco do óleo especial e vá à casa de Jessé em Belém. E ele foi, assim continuando. Ele foi lá, obedeceu àquilo que Deus mandou fazer. Ele foi lá com um óleo especial, amém? E este deve ser escolhido por Jeová. Ou seja, Deus escolheu. Mas Jeová disse: não considere quão alto e belo ele é. Ou seja, não leve em consideração a sua aparência. Eu o escolhi desde o ventre da sua mãe. Então você vai lá, faz o que eu mando, faz o que eu mandar fazer, porque eu sei, eu escolhi. Não considere pela altura e pela beleza que ele é. Bem, não tão pouco escolheu Jeová. E disse Samuel a Jessé: trouxe 7 dos seus filhos a Samuel, mas Jeová não escolheu nenhum deles. Estes todos perguntou a Samuel: mas quem é então afinal? Ainda há mais um moço, diz Jessé. Ninguém imaginava que Davi era um dos escolhidos. Ele estava lá a pastorear as ovelhinhas, ele já era um pastor de ovelhas. Já existia um chamado na vida dele, ele já tinha essa habilidade. Ele estava lá fora a cuidar das ovelhas. Chegando
Davi, Samuel viu que era um rapaz bonito. E este disse, Jeová, derrama óleo sobre ele. E Samuel fez isso. E mais tarde, Davi tornou-se um rei. Só que uma das maiores adversariedades de Davi foi que as pessoas acreditassem no potencial, não dele, mas no potencial que Deus introduziu na vida dele, no mundo espiritual, para que ele exercesse aquela função. Ninguém jamais tão pouco olharia para uma criança e diria que essa criança iria derrubar um gigante. Então isso aí, Davi nasceu num berço de rejeição? Não, mas Davi foi rejeitado no seu ministério. Ele foi ungido para ser um rei, além de ser um levita. E muitas das vezes assim é na nossa vida. Muitas das vezes, no meio das pessoas, no meio de uma multidão, as pessoas não conseguem perceber o tamanho da autoridade que nós temos dentro de nós. Vocês estão a entender? Parece que não, vou repetir. No meio de multidões, se você for contar com pessoas, a começar dentro da sua própria casa, porque não foi diferente com Davi. Ele tinha 7. Ele pastoreava, ninguém entendeu nada. Até que Deus orientou e disse, Samuel, vai lá e unge aquele ali. E foi isso que aconteceu. Davi nem ele sabia, porque era uma criança. Mas quando ele ouviu falar da história e ele quis posicionar, Davi, ele teve um momento de confronto, ele teve que se posicionar. Você precisa de se posicionar. Você nunca vai saber quem você é no espírito e os dons que você te deu se você não se posicionar. Você tem que se submeter às suas autoridades, sim, mas se você vê que porque está provado literalmente e biblicamente que se fosse pela família de Davi nunca teria sido rei. Vocês estão a entender a importância dessa mensagem? Se fosse dependendo de pessoas, Davi continuaria naquele lugar a pastorear ovelhas, a tomar conta das ovelhinhas do seu pai. Enquanto os irmãos que estavam lá, não é, que eram mais velhos, todos eles tinham medo. A verdade é essa. Todo mundo que olhava para Golias, um homem de 3 metros de altura, dizendo, dai-me um homem para lutar, Davi, com a sua pequena fé, ele conseguiu derrubar um gigante. E a pergunta é, quem toma posse do Davi que está dentro de você? Quais são os gigantes que você tem enfrentado na tua vida? E quem sabe você hoje tenha que ter uma postura igual à postura de Davi. Porque dependendo de pessoas, Davi nunca poderia fazer a história que ficou registrada no livro da vida. Olha a situação. Pessoas à sua volta são... A palavra do Senhor diz, não há ninguém bom, não sou Deus. As pessoas são carnais e elas muitas das vezes, não é que as pessoas são... Não é que as pessoas não tenham comunhão com Deus, não é nada disso. Mas num conceito coletivo, às vezes as pessoas se distraem e você se sente incomodado com algo que Deus te chamou para fazer e você vai ter que ter uma atitude. E Davi teve uma atitude. As pequenas bases que ele tinha para apresentar diante do rei que poderia derrubar o Golias eram as atitudes que ele teve com os animaizinhos no campo. De ter salvado aquela ovelhinha. E assim sucessivamente. E todo mundo ria. Todo mundo zombava. Ninguém acreditava. Davi não precisou das vestes. Ele foi lá, pegou naquela coisa lá, rodou e pá! Quando se deram conta, a pedra bateu mesmo aqui na testa do Golias. Agora pergunta para mim, foi Deus que fez isso ou foi Davi? Não foi pela força de Davi, querido. Foi pela força de Deus. Existem muitas coisas na nossa vida que nós temos que ter uma atitude
atitude de fé. A fé move, ela cria uma atmosfera no mundo espiritual que faz o mundo espiritual se mover a seu favor. E foi o que aconteceu com Davi. Davi nem altura tinha para chegar até ali. Aquela pedra foi de Davi até a testa de Golias, porque Deus direcionou aquela pedra para a sua testa. Todo mundo com medo. Homens que, é por isso que eu digo, homens que poderiam ser considerados homens aptos, homens maduros, não foram capazes, tinham medo. Davi com a sua mentalidade de criança, sem grande noção, é por isso que a palavra de Deus diz: deixai as criancinhas, pois delas é o reino de Deus. Às vezes as criança, Davi era uma criança, ele não tinha noção do perigo, mas ele tinha a convicção: eu fui capaz de fazer aquilo, então eu vou conseguir derrubar aquele gigante também. Qual é o gigante da tua vida? Qual é o Golias da tua vida? Você precisa se posicionar. Você precisa de se posicionar. Existem dons na tua vida, dentro de ti, que eles nunca se vão destacar de dentro para fora porque você não se posiciona e não fica à espera que os outros te deem grandes oportunidades, porque o ser humano é mau, o ser humano é egoísta, o ser humano, a maioria das casas, é invejoso. Existe uma natureza pecaminosa que só pode ser transformada com o quê? Com o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo não é desenvolvido de um dia para o outro. É por isso que nós vamos estudar isso aqui também. E vamos estudar as vezes que forem necessárias até que nós venhamos a entender a como está por mim. E o caráter de Cristo precisa ser estudado pelo menos uma vez por ano para as pessoas se adaptarem à mente de Cristo. Nós somos seres humanos esquecidos. Davi, com uma atitude de coragem, ele se tornou um rei. E Deus depois, passado um tempo, realizou o desejo dele. Foi construído o tabernáculo de Davi. E também Davi, juntamente com os capitães do exército. Davi tinha um tesouro guardado dentro dele, ele tinha um dom na área da música. O rei Saul, ele tinha inveja de Davi. Ele era invejoso. Existe muita gente que te vai invejar, não vai gostar de ti. Mas na hora do aperto, do ai Deus nos acuda, Davi estava lá para tocar, para acalmar esse demónio opressor que estava sobre a vida de Saul. Então nós, através da história de Davi, nós podemos entender que Davi podia ter sido foi rejeitado. Davi teve um período de ter que combater contra pessoas para chegar à frente, para chegar justamente ao lugar onde Deus lhe tinha colocado para agir. Mas ele precisava da autorização das pessoas e Deus moveu tudo, mas Davi teve que fazer a parte dele. Não fique à espera que as coisas caiam do céu. Você precisa de fazer a sua parte. Você precisa de enfrentar os seus gigantes, os seus Golias. Você precisa de se posicionar. Porque se você não se posiciona, quem está ao derredor vai tomar o teu lugar. Muitas das vezes isso acontece. Se você não se posiciona, é o mesmo que você rejeitar o chamado que Deus tem para a tua vida. E se você não aceitar esse chamado, você será chamado à responsabilidade no dia do juízo. Mas Deus não dará outra pessoa. Mas Davi, existia uma conexão no mundo espiritual entre ele e Deus. E sabe de onde vinha essa conexão? Na adoração. Davi era adorador. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nem tão pouco por causa disso não cometeu adultério e não pecou. Então quem é você que vem aqui para a plataforma? Ou quem são outras pessoas que se dizem que são
são as bambambãs, cuidado com a tua língua, porque e nós estamos a falar aqui de pessoas que registaram o livro da vida, mas não era por conta disso, não foi por conta de ganhar grandes guerras e ter feito grandes histórias, que não pecaram também, que não cometeram erros também. Não perca o foco. Isso aconteceu porque Davi perdeu o foco. E foi por uma coisinha, trocou tudo. Voltando à sua infância. Eu imagino aquela multidão. Devia ser uma oposição. Devia ser uma oposição daquelas. Todo mundo ria, né? Eu acredito que no momento da guerra, lá naquele momento, Davi tinha que pôr aquelas vestes lá. Mas ele devia ser tão pequenininho que nem deveria ter vestes, com certeza. Ele foi lá, ele mostrou quem ele era, o Golias olhou para ele, ainda riu, com certeza. Todo mundo, vamos perder Davi, uma criança, que absurdo. Mas quando todos olharam o movimento daquela pedra, que foi parar à testa de Golias, e viram de Golias cair no chão, todo mundo ficou sem entender. Então não se surpreenda. Tem muitas pessoas que vão passar à tua frente porque elas tomam uma atitude, porque elas assumem a identidade que têm no mundo espiritual. E assumir uma identidade no mundo espiritual é um desafio aqui na Terra. Porque a palavra de Deus diz que o mundo é do maligno. E o maligno não quer que você cumpra o papel que Deus tem para a tua vida. Porque o maligno não quer que essas histórias da Bíblia sejam lidas. Esta é a Bíblia, é o caminho, a verdade e a vida. Está aqui. Não quer. Então ele vai arranjar estratégias para te fazer bloquear, para te prender através do pecado, para te prender através de coisas. O diabo nunca vai aparecer diante da tua vida sem um banquete para te dar. Ele dá-te sempre qualquer coisa que te atrai. Você vai sempre ser atraído. Ele não aparece à frente de ninguém com 2 chifres na testa, queridos. Estou cansada. Eu digo isso para os meus filhos. Bem, como assim, mamãe? Por que eu não posso ver unicórnio? Você quer ver um unicórnio de verdade, filha? Aí eu fui mostrar as imagens do unicórnio do inferno. É isso aqui que está por detrás dessa coisa cor-de-rosa. Está aqui o unicórnio de verdade. O diabo se coloca por detrás da Bíblia. Ele usa a Bíblia para ser adorado, querido. Ele aproveita tudo o que ele tem aqui na terra para ser adorado. Porque ele quer ser adorado. Ainda para mais com Davi, que era um adorador. Você acha que o diabo não queria que o Davi adorasse? Por isso é que o rei Salomão se lascou. Aleluia. Hereditário. Uma herança. Uma herança. Maldição hereditária. Maldição hereditária. Deus permitiu que mais tarde o seu filho, o rei Salomão, edificasse o santuário que o Davi tanto queria. Enquanto isso havia uma espécie de arca de aliança, que é onde estavam as tábuas, uma espécie de um santuário móvel, é como a gente já leu aqui. Então Salomão, um homem cheio de sabedoria, temos aqui um livro de provérbios tremendo, e foram outras coisas abençoadas. Ele pecou, ele se deixou lascar. Maldição, a mesma história que aconteceu com Davi, que adulterou, fornicou com aquela mulher engravidou, e aquele filho não sobreviveu. Maldição hereditária. E o mesmo acontece com Salomão, que tinha tudo para dar certo, e por causa das mulheres se lascou. Quer mais prova que essa sobre uma
maldição hereditária, querido. Tinha tudo. Tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas não se podem distrair. É por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai em todo o tempo. Você precisa de estar conectado com o mundo espiritual todos os dias. Você não pode se distrair. Eu estive muito tempo a ver uma televisão e o meu espírito já se começa a influenciar e eu digo: stop, não há mais. Acabou. Cada um tem uma área. Você precisa de vigiar. E você precisa de ser um Davi. Um Davi que derruba. Senão você não vai conseguir derrubar os teus gigantes. São os gigantes que vão conseguir derrubar a tua vida e roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Foi necessário Davi mostrar, acima de tudo, para ele mesmo, que dentro dele não era ele, mas era Deus sobre a vida dele. Aquela pedra, ela voou até a testa de Golias, porque Deus determinou que assim fosse. Foi a mão de Deus que pegou naquela pedra e chutou assim, mesmo no meio, caiu redondinho. Faça a sua parte. Fazer a nossa parte muitas das vezes não é ficar quietos só na oração, não. Davi orou, Davi louvou e Davi agiu e ainda lutou contra aqueles que eram os seus próprios irmãos, que não queriam, não acreditavam, era uma loucura. Mas Davi lutou até que ele chega ali dentro do combate, ele pisa no lugar de combate e disse assim: é agora que eu vou provar o Deus que eu sirvo. E ele conseguiu. E ele foi bem sucedido. E se tornou um rei. Um dos maiores reis a nível mundial. Cadê o seu Golias? Está com medo do seu Golias porquê? Deixo essa mensagem para reflexão da vossa história. Você precisa de assumir a sua identidade no mundo espiritual. Não dependa de pessoas. Pessoas não querem te ver crescer. Pessoas não querem te ver desenvolver. Se eu não começasse por um canal no YouTube, eu nem sequer sabia. Se eu pregava bem, se pregava mal, não estou nem aí. Mas eu hoje sou uma soldada preparada para qualquer momento da batalha dizer assim: eu preciso de alguém para vir aqui dar uma palavra. Opa, estou pronta. Estou armada. Estou preparada. Estou armada e preparada. E vou para a guerra. E ganho. Porque quem está em mim vai ganhar essa guerra. Porque quem está em mim está na minha frente. Não é você que luta. Davi só foi para ali representar Deus. Davi representou a Deus naquele campo de batalha. Fisicamente ele fez, mas espiritualmente existia um exército enorme a favor de Davi. Aleluia. Então você precisa entender que você não tem que ter medo dos seus Golias. Você não tem que ter medo das palavras negativas. Você não tem que ter medo da inveja. Você não tem que ter medo da rejeição. Você não tem que ter medo das suas marcas, das suas feridas, que elas estão saradas. São provas de que você venceu. Até Jesus tem uma ferida em cada mão, um buraco em cada mão. Prova de que ele superou, venceu. Os canudos é que poderiam olhar para as mãos de Jesus e ver um furo em cada mão e dizer assim: que derrota. Não, meu querido, isso são os canudos que pensam assim. Mas os que estão em Cristo, nova criatura são. E eles vivem aquilo que é espiritual. E muito ainda têm que aprender, mas conseguem enxergar as coisas num prisma diferente.
Abençoados, abençoadas mãos crucificadas, abençoada morte, que para muitos foi uma covardia, mas para aqueles que entenderam e viram, ainda tiveram o privilégio, os que não entenderam nada nem viram, mas aqueles que acompanhavam Jesus, no terceiro dia foram visitados e ninguém o reconhecia. Aí começou o ministério do Atos dos Apóstolos. Aí foi colocado à prática os jejuns. Tiveram um discipulado de 3 anos, muito abençoado com o discipulador dos discipuladores. É assim que Deus faz. 40 minutos de vídeo, não consigo, meus queridos. Eu gosto de falar aquilo que Deus manda. Enfrente os seus Golias. Primeira coisa que você deve fazer é escutar. Ouvir, todo mundo ouve. Eu quero que você escute a voz de Deus. E escutar a voz de Deus não é falar. Você tem que dobrar o teu joelho calada. Nem abra a boca. Ouça só o que o Espírito Santo fala quando consigo. Ponha um louvor e você vai logo ouvir a voz do Espírito Santo. Tem muita gente que dobra o joelho e não ouve nada. Deus está ali, ei filha, deixa eu falar. Calma. Tem momentos que o teu joelho não precisa ser ouvido por boca, da boca para fora. Deus conhece o teu interior. Se você não tem palavras para falar, não precisa falar nada. É só se prostrar. Você já mostra para o mundo espiritual quem você é. Não deixe que pisem e que bloqueiem o teu chamado nas regiões celestiais. Não deixe. Não perca tempo. Jesus está voltando. Jesus tem pressa. Mas para isso, você tem que subir um degrau de cada vez. E quando você que se dá conta que está no mesmo lugar, sempre na mesma posição, sentindo que tem um chamado dentro do teu ventre que arde, porque é para gerar vidas, então você precisa de ter um momento com Deus, uma reunião com Deus e dizer assim: eu não aguento mais essas dores de parto. Que é isso que acontece comigo, por exemplo. E é por isso que eu estou aqui. Para aliviar as minhas dores de parto. Para descobrir em mim o que Deus colocou. Uma semente que eu nem conhecia, nem sabia que tinha. Eis-me aqui. Eu estou aqui. E eu te convido, em nome de Jesus, a praticar isso. Você acabou de declarar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. O Senhor vai encher a tua casa hoje. O Senhor vai encher a tua vida hoje. O Senhor vai te abençoar nos dias de hoje. Você vai ser bem sucedido. Você vai ser próspero. E você vai se posicionar como Davi. Em nome de Jesus. Seriam mãos de cujos homens iriam pedir emprestados, mas que seriam mãos que jamais pediriam emprestado. Seriam mãos que as pessoas buscariam um favor, que seriam mãos que tocariam enfermos e eles seriam curados. Querido, o Senhor te fez para a glória do nome dele. Você não nasceu para vergonha, você não nasceu para miséria, você não nasceu para derrota, você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Você nasceu para glorificar, querido. Aleluia. Chamado pelo nome do Senhor. O céu vai se abrir a teu favor, querido.
chamado pelo nome do Senhor. E o céu se abrirá. O céu se abriu quando Davi lançou aquela pedra. Senhor, tudo vai prosperar. Tudo prosperará onde você colocar as suas mãos. Tudo prosperará onde você colocar a planta do teu pé. Tudo, o teu trabalho, a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu ciclo de amizades, os relacionamentos, aleluia, os teus vizinhos, tudo prosperará, tudo. Você tem que ser um reflexo. No mundo espiritual você precisa de que as pessoas olhem para si de uma maneira diferente. É verdade. Não desista. Não desista. Não desista. Tá duro. Não desista. Permaneça firme. Como Davi não desistiu. E ele venceu Golias. Louvado seja o teu nome, Deus. Não desista, querido. Seja um guerreiro. Seja uma guerreira. Porque você já é. Você só precisa de agarrar isso no mundo espiritual. Assumir aquilo que Deus te deu, a espada que Deus te deu para lutar. Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha edificado a tua vida. E que você seja bem sucedido. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica até o final do vídeo e não pule na etapa, tá bom? Para você receber aí com fé, em nome de Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir, queridos. Nós precisamos de ouvir coisas que nos edifiquem, em nome de Jesus. Grande beijinho, até o próximo vídeo.